Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui, eu e a Ana conversamos, né? E viemos aqui para reportar para vocês, deixar aí uma linearidade sobre endometriose, né? Todos que seguem a Ana aqui já sabem, né? Recentemente ela fez uma cirurgia de endometriose, mas assim, por trás dessa cirurgia, por trás, até a gente chegar nessa cirurgia, tem muita história, né, Ana? Tem. Então assim, eu vou começar fazendo para a Ana uma pergunta, que é assim, como que iniciou essa busca pelo diagnóstico da endometriose? Bom, eu nunca fui de ter muitas cólicas. E do começo do ano para cá, eu passei a ter muitas cólicas. Senti uma cólica muito intensa no período menstrual. E daí assim, você fazia tratamento já com gineco, como que era sua frequência em ginecologistas? Todo ano. Todo ano? 2 vezes por ano. O básico. Imagina, nunca deixei de ir. Fazia o básico, então, ou seja, você se cuidava. Sim, todo ano, consulta com ginecologista, transvaginal, ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, tudo aquele geralzão, sempre fiz. E daí, até que começou a aumentar essa frequência. E na época, você lembra o que a sua ginecologista falou pra você? Mano, eu tava sem ginecologista. Ah, você estava sem ginecologista. Nem entendi. Mas assim, o que esses ginecologistas falaram pra você, assim, quando você começou a procurar ginecologistas? O que eles falavam pra você? Qual era a possibilidade? Eles tinham alguma perspectiva de doença? O que você ouvia na consulta com GO? Então, quando começaram a aumentar essas cólicas, eu fui, né, novamente ao ginecologista. E ela pediu só aqueles exames de rotina, ultrassom normal, que vieram todos normais. E aí, como eu comentei, que essas dores persistiam e que estavam sendo cada vez mais intensas. E aí, então, ela me prescreveu um remédio e pediu para eu fazer uma ressonância. Mas aí eu não quis começar um tratamento sem saber o que eu tinha. Então eu fui, fiz a ressonância, que é uma ressonância abdominal, uma ressonância pélvica, com preparo intestinal. Então fui, fiz essa ressonância, e aí eu voltei, fui em outro ginecologista com esse resultado, que veio sugestivo de endometriose, e aí ele me pediu um ultrassom transvaginal com preparo intestinal também. E aí eu fiz esse ultrassom. Neste ultrassom, a médica que faz o exame disse que eu não tinha nada, que eu não tinha nenhum sinal de focos de endometriose, que estava tudo certo, que aquele laudo daquela ressonância estava errado. Fiquei feliz da vida, nossa, a maior felicidade do mundo, até a próxima menstruação. Que aí as dores continuaram, eu falei, gente, não é possível. Se eu não tenho nada, por que dói? Aí voltei no ginecologista com o resultado da ressonância e do ultrassom. E aí ele disse que eu não tinha realmente endometriose, mas que eu tinha um cisto e que eu precisava operar para tirar este cisto. Aí eu falei, não vou operar sem ouvir uma segunda opinião. Aí fui em outro ginecologista e aí ele falou que ele não operaria, mas que não era errado operar por conta desse cisto. Endometriose já não era mais assunto. Aí eu cansei, eu falei, não vou mais em ginecologista nenhum, não vou mais em médico nenhum. Mas aí veio o próximo mês e veio mais dor. Aí foi quando a gente pesquisou um centro especializado em endometriose. Que aí foi onde a gente achou a doutora Bia. Ótimo. Muito legal contextualizar isso, né? Porque, veja, você foi em vários profissionais e esses vários profissionais te davam diagnósticos diferentes, né? Então, cada um vinha com um diagnóstico, mas nenhum assertivo, falando que era a endometriose, né? Então o problema é que muitas mulheres devem encontrar aí, né? Esse vídeo é justamente para a gente encorajar vocês que às vezes levam um não, que é taxada como maluca, né? Ah não, é frescura, ela tá extrapolando a dor, porque eu convivi com a Ana, eu vi, a dor é absurda, né? A ponto de às vezes você mesmo achar que estava sendo coisa da sua cabeça, né? Sim, inclusive, eu falei, gente, não é possível, tá ficando louca. Não é, eu devo estar assim, intensificando essa dor, porque não tem nada. Entendeu? E daí assim, eu já ia perguntar, a próxima pergunta era
os exames que você fez, né? Então, é aí uma ressonância, né, com preparo, e um transvaginal que, segundo a sua ginecologista, é o padrão ouro, né? É a melhor forma para diagnosticar a endometriose. É ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Ótimo, ótimo. E daí, Ana, uma questão assim que é bem importante. Você tentou algum outro tratamento que não seja cirurgia para tratar essa endometriose? Sim. Eu tomei o anticoncepcional, que me deixou depressiva grau 1000. Nossa senhora, não era eu. E aí tomei por 15 dias. E o problema foi que, ao mesmo tempo que eu comecei o tratamento para endometriose com esse anticoncepcional, eu comecei o tratamento para enxaqueca com um outro medicamento. Então, eu não sabia de onde vinha, não sabia o que estava me deixando daquele jeito. Eu achava que era da enxaqueca, não achava que era do anticoncepcional, até que a gente foi ler a bula e todos os efeitos colaterais que estavam ali eu tive. E aí foi que a gente voltou na doutora Bia e ela falou, não, vamos parar com esse anticoncepcional e vamos fazer ultrassom, mas dessa vez com uma médica especialista em endometriose, para a gente mapear e fazer a cirurgia, porque é a única alternativa que nos restava. Ótimo. Outra questão para a gente levantar, né? Quantas mulheres não tomam anticoncepcional, não estão deprimidas e às vezes nem percebem, né? Fica chorosa, né? Apática. Então, assim, outro ponto para a gente levantar aqui nesse vídeo e alertar as mulheres, né? Que eventualmente iniciam um tratamento com hormonoterapia. Né? Agora, uma pergunta que é interessante. Quando você foi fazer a cirurgia, decidiu, foi fazer a cirurgia, qual foi a sensação que prevaleceu? Foi a sensação de medo ou a sensação de alívio? Ou foi um misto dos dois? Conta pra gente. Eu acho que foi mais uma sensação de alívio. Primeiro porque a gente tinha a doutora Bia, né, que é uma médica, assim, extraordinária. Na primeira consulta que a gente foi, ela mostrou pra gente como que era uma cirurgia que ela faz, né, uma cirurgia minimamente invasiva, cirurgia por vídeo. Então, assim, ela mostrou o trabalho dela, que realmente é um trabalho que eu falo, gente, como a pessoa consegue fazer uma coisa dessas? Que na minha cabeça ainda às vezes não entra. Então, por ter uma médica como a doutora Bia, eu fiquei tranquila em relação à cirurgia. E era mais essa sensação de vou resolver o problema, vou parar de ter dor. Ótimo, ótimo. Isso é muito importante, né? E assim, o plano de saúde cobriu a cirurgia, tem que ser particular, como que foi? O plano de saúde cobriu a cirurgia, e acho que tem que cobrir qualquer um, né? Aí é advogado que fala, não sei. Ótimo. Não, só pra gente ter, porque qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente abordar tudo pra mulher que tá ali, que tem endometriose, saber todas essas nuances. Mas né? O convênio tem que cobrir, né? Ótimo, sim. Explica pras pessoas. Exatamente. O convênio tem que cobrir, seja ele o mais top ou o mais básico, o plano tem que cobrir. Né? Não é uma questão de querer cobrir ou não. Né? Tempo de cirurgia. Quanto tempo você ficou na mesa cirúrgica? Aí eu posso falar um pouquinho também. Eu desci pro centro cirúrgico às 7 da manhã, voltei pro quarto às 11. Um capricho, um zelo da doutora Bia é deixar o anestesista, né, foi o Dr. Flávio, em contato com a gente, que está lá de fora do centro cirúrgico. E então foram 3 horas de cirurgia, né? Foi uma cirurgia grande. Depois a Ana pode até disponibilizar para vocês, tampar o nome, colocar a quantidade de peças no anátomo patológico dela que foram retiradas, né? Para vocês verem que é uma doença realmente muito importante e que merece vigilância, né? E não acabou ainda a vigilância, né? Continuaremos. Exatamente, isso que eu ia falar para você. Como que foi, assim, o pós-imediato com relação à dor? Você era uma pessoa que estava acostumada a sentir muita dor. Sim. Né? Como foi esse pós-imediato? O imediato foi ótimo. Eu voltei do centro cirúrgico, levantei, falei que quero fazer xixi, fui, me levaram, né? Sentei, bati um pratão de almoço, comi tudo que tinha e saí pra andar no corredor. Por incrível que pareça, eu me surpreendi. E tomando, né, fui medicada no centro cirúrgico, óbvio, né, pra dor.
E depois Tilenol, via oral, que foi a única coisa que eu tomei no hospital, de 6 em 6, maravilhosamente bem, sem dor. Única, né, incômodo que você levanta mais assim, né, parecendo uma mulher grávida, segurando a barriga, porque, né, tem os cortes, mas uma dorzinha assim, tranquila. Eu não esperava que fosse ser tão tranquilo. Ótimo. Pergunta, até bobo falar isso, mas você faria de novo a cirurgia? Faria. Com a doutora Bia eu faria. O outro profissional não. Ótimo. Então eu acho que era mais ou menos isso. Você tem alguma outra coisa que a gente esqueceu? Outra dica, assim? Essa questão, né? É o que a doutora Bia falou. O meu útero, como ela diz, é um útero doentinho, né? Então, é um útero que tem esse perfil de útero de endometriose, né? E a gente não tirou o útero tá aqui. Então, o foco da doença está aqui. Tudo que tinha ali, né, de foco de fora do útero, ela tirou, mas ainda temos o causador, que é o vilão, como ela diz, que está aqui, que é o útero. Então, o que a gente fez, né, a gente colocou o DIU também, DIU Mirena, para dar uma controlada nesse útero e não ter mais o crescimento desse tecido igual teve, que foi, assim, surpreendente. Quando ela me mostrou a cirurgia hoje, eu fiquei, gente, tudo isso justifica realmente a dor que eu sentia, né? Porque tinha muito foco. Então, o DIU tá aqui, tá me fazendo sofrer, tô com dor, mas é uma cólica, porque foi o que ela falou, meu útero vai querer expulsar o DIU, que é o corpo estranho que tá ali. Então, assim, tô sentindo bastante dor. Agora, o 13º pós-operatório, 13º dia, eu tô tendo dor desde o 10º dia de cólica, mas é uma dor de cólica bem intensa, como eu tinha antes, mas que a programação é com o tempo diminuir. Então, eu tô aguentando firme com esse DIU aqui, apertando a dor, mas passa, né? Isso assim. Então, assim, muito legal. Obrigado por compartilhar. Eu acho que isso vai ser muito importante, porque muitas mulheres ouvem falar de endometriose, né? Às vezes sente dor, mas às vezes é desacreditada, né? Ou não estuda isso mais a fundo, ou não tem ninguém para falar uma linguagem acessível, igual a gente falou aqui, porque eu acho que a ideia é essa, se você tiver alguém que conheça que tem endometriose, ou que possa ter endometriose, manda o vídeo, manda o link, para que a pessoa veja, entenda, né? Porque é uma doença, né? Embora seja um endométrio, que é uma parte, né, do útero, ele está crescendo em lugar que não era para ele crescer. Né? E a dor não é normal, né? Sentir dor não é normal. E tem a outra questão, né? Que é uma dor, que era uma dor que me levava para o pronto atendimento. Se eu não ia para o pronto atendimento, eu ficava em casa deitada, chorando de dor. Já teve dia de acordar de madrugada chorando de verdade. Sabe quando você acorda, não sabe o que está acontecendo, não está sentindo só a dor? E já teve médico que olhou pra minha cara e falou, você não tem endometriose. Se você não tem dor em relação sexual, você não tem endometriose. Em um dos melhores hospitais de São Paulo. Detalhe, né? Então, cuidado com as informações que vocês ouvem, porque não é só a dor em relação sexual, ou não é só a cólica, ou não é só a menstruação em grande quantidade, ou não é só a infertilidade, né? São vários sintomas, às vezes tem, né, todos juntos, às vezes não. Eu tinha cólicas fortes, dor para urinar e às vezes dor para evacuar. E isso foi piorando cada mês, então, né, não dá para ouvir de todo mundo, ouvir o que todo mundo fala, né? Exato, e principalmente, né, esse é um problema quando a gente está falando de médico, porque teoricamente, esse médico, quando você foi, era uma referência para você. Sim, né? O médico é uma referência, é uma autoridade, né, naquele tema. E daí, assim, você ouvir que só pelo simples fato, né, duvide, gente, duvide quando a pessoa simplificar muito a coisa, né? Falar assim, olha, você não sente dor em relação sexual, então não é endometriose. Isso é muito simples, né? A gente está pegando um tema que é de alta complexidade e simplificando em uma frase. Então, quando as pessoas simplificarem muito as temáticas para vocês, tenham dúvida. Ana, então obrigado. Vamos lá, vamos disseminar informação, porque é isso que a galera precisa. Vamos fazer com que as pessoas entendam o que é endometriose e se tratem, né? Sim, com bons profissionais, né?
Exatamente. Um grande abraço e até mais. Até mais.